Se você quer descobrir como será o futuro do trabalho e como a tecnologia tem impactado as nossas relações sociais, esse episódio com certeza é para você. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos conversar sobre o futuro do trabalho, sobre adaptação, transformação, tecnologia e como podemos compreender o que precisamos fazer hoje para ter um futuro ainda mais incrível. Mas antes de apresentar o nosso convidado, estou eu e o Igor aqui, dando voz, né, Igor? A quem transforma, impacta e desenvolve o país. É isso aí, cumprindo o papel de levar informação, levar discussões e pensamentos importantes para transformar o trabalho e acompanhar o futuro do trabalho, acompanhar o futuro que nos espera daqui a pouco. Né? É isso aí, eu falei transformar o país, mas na verdade o nosso convidado de hoje ajuda a transformar o mundo, porque ele tem operação aqui no... Além de tudo, é um empreendedor, né, um expert, ele tem operação no Brasil e nos Estados Unidos. Que foi onde a gente, pelo menos onde eu o conheci, lá na TD. E vou apresentar aqui o Bruno Omeltec. O Omeltec também é o nome da empresa do nosso convidado de hoje. Ele é expert em educação corporativa, está à frente de diversos projetos e consegue implementar, tem know-how para trabalhar soluções de educação à distância em algumas das principais organizações do Brasil, na América Latina, né? Inclusive Europa, né? Além de ter uma operação nos Estados Unidos, e já participou, né, de alguns programas aí como Band, Jornal Record, dentre outros. Mas o mais importante é um cara gente boa, né, que a gente conseguiu se conectar e vai contar um pouquinho da sua história, né? É isso aí. E aí, Bruno? Muito bom, muito prazer estar aqui, prazer estar com você aí. Espero que esse conteúdo aqui, esse nosso bate-papo agregue na sua vida. Obrigado, Igor. Obrigado, Carlos, pelo prazer e privilégio de estar aqui. Eu sei que sentam aqui só pessoas que realmente impactam outras vidas, então eu me sinto honrado e privilegiado. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, já que você falou de impacto, né? Eu tô curioso para saber quem é o Bruno como ser humano e como é que você foi impactado pela área de educação, né? Conta um pouquinho da história e como é que você se conectou com esse mundo. Top. A primeira curiosidade, o Bruno da Omeltec. O cara gosta da empresa dele mesmo, né? Ele coloca até no sobrenome o Bruno do Omeltec. Não, a primeira curiosidade é, Omeltec é meu sobrenome. E o meu sobrenome escrito, a grafia é com tech de tecnologia, assim mesmo, no final. E deu origem à empresa. Você já nasceu... Eu já, algum antepassado, em algum momento, previa que nós estaríamos aqui hoje. Isso que é visão de futuro. É lógico, isso é visão de futuro. Então, por isso nós estamos falando de futuro do trabalho. Então, essa é a primeira curiosidade. Eu gosto de dizer, e eu sempre digo, que eu sou muito apaixonado por educação. Obviamente é um mercado maravilhoso, a gente transforma as pessoas, mas antes de transformar as pessoas, eu tive a minha vida transformada. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci e cresci na favela. Então, eu nasci ali na região do Capão Redondo, Campo Limpo, e depois me mudei, no começo da minha adolescência, me mudei para Pedreira, ambos extremo sul de São Paulo. E o que eu fazia? Eu ia pra escola, minha mãe que pule essa parte, tá, mãe, por favor, dessa parte. Mas eu ia pra escola e não ia pra escola. Chegava na escola, esperava o sinal tocar e pulava o muro com os meus amigos. E dentro daquela realidade, eu não tinha muita opção, era só aquela realidade. Eu conheci, isso foi uma prática constante, eu conheci muita coisa que não é legal nem de comentar. Vi muita coisa acontecer. E teve um dia que eu me lembro que a gente tava tudo programado, a gente já sabia onde ia, tal, e etc, tava esperando o sinal tocar, eu fui no banheiro, parei por um momento, sabe aquele momento, encostei, eu lembro da cena até hoje, encostei na coluna, assim, na pilastra, e eu olhei e falei, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que eu tô fazendo da minha vida? Falei, se eu quiser mudar a minha história, a história da minha família, preciso tomar uma decisão. Você tinha quantos anos? 11, 12, 13, alguma coisa. Começo da adolescência. Começo da adolescência, então. E no começo da adolescência, antes você já pulava o muro. Já era nessa fase aí maravilhosa. Ah. E eu... Criança, praticamente, ali, né?
Mas dentro de uma realidade, nascendo dentro dessa realidade, você tem que amadurecer rápido. porque é questão de sobrevivência. Não é escolha, é sobrevivência. Ou você amadurece, ou você fica no caminho. E eu sabia que quais eram, se eu continuasse naquele jeito, qual que era o meu fim? Costumo dizer que são os 2 Cs. Ou era cadeia ou era caixão. Meu fim era certo. No caminho que... E aí, a partir daquele dia, eu tomei a decisão de nunca mais cabular aula, matar a aula e me dedicar 100% à educação. E a partir daquele momento, a minha vida foi transformada. Não foi uma aula, um professor, uma matéria. Foi um mas chamado, foi uma voz que veio de dentro, foi um processo. Foi o processo educacional que amplia a nossa capacidade de pensar e aí as oportunidades aparecem. E aí, obviamente, as oportunidades foram aparecendo. Então, é por isso que eu trabalho com educação. É assim que a educação transformou a minha vida. E a educação corporativa, obviamente, me trouxe diversas oportunidades. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, esse é um pouco da minha história e como eu me conecto com o mercado. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca o coração. Porque eu sei que lá na ponta pode ter uma pessoa que, melhorou uma prática, melhorou alguma coisa, melhorou a qualidade de vida dela, a família é impactada e pode transformar. Então, essa é a minha história. Hoje eu sou pai do Gustavo, de 4 anos, vai fazer 4 anos, e casado com a dona Roberta. Dona Roberta, é isso né? aí. Companheira de jornada. Companheira de jornada. E vocês moram, você saiu da favela e hoje você mora? Hoje eu moro na Flórida, eu moro em Orlando, mas a gente tem operação, nosso escritório fica em Miami e a gente tem uma operação lá no Vale do Silício também. Aliás, como que as pessoas te encontram? Me encontra nas redes sociais? Redes sociais. Bruno Omeutec. Já acha você. Digita Omeutec lá e já é. Sua empresa é Omeutec. Também. Tá tudo, coloca Omeutec lá, vai aparecer alguém da família lá com certeza, mas faz parte, né? Essa é a parte ruim de você colocar o Bruno, a gente vai falar do futuro do trabalho, mas só pra gente, acho que, conectar com essa história, que você saiu, né, de um ambiente, me parece bastante hostil, desafiador, e você conseguiu, né, hoje transformar a sua história, e você hoje gera transformação em grandes empresas aí pelo Brasil, pelo mundo. Como é que foi esse processo? Teve algum momento de virada? Teve, né, porque você hoje usa de tecnologia, como é que foi isso? Foi um processo de construção? Teve alguma coisa que te impactou, te ajudou? Eu acho que são todos, com certeza tem oportunidades, mas eu acho que mais que oportunidades são as pessoas que você conhece no meio do caminho. Então, tudo que foi acontecendo na minha vida não foi por uma oportunidade racional cavada. Tipo, planejado. Isso. A gente, obviamente, teve planejamento, mas a gente, foram pessoas que no meio do caminho conectaram e, através da história, a gente se conectou. E aí é uma questão de risco. Vou aceitar ou não a oportunidade? Um espírito empreendedor e vindo dessa realidade, eu não tinha nada que perder. E aí as oportunidades apareceram, a gente colocou elas em prática. A mesma coisa de pandemia. Quando que a gente foi pra Orlando? No meio da pandemia. No meio, 2021, dia 1º de março de 2021, a gente empacotou nossa vida em 6 malas com uma criança de 1 ano de idade e foi. No meio da pandemia. Não tinha vacina, ainda não tinha nada. Mas era uma oportunidade. A gente falou, ou a gente vai arriscar, ou a gente vai esperar a onda passar. O que a gente fez? Arriscou. Tomou decisão. E deu certo. Que legal. E o legal de ver o efeito multiplicador que a educação gera, né? Que você falou assim, puxa, a gente transforma uma família, uma pessoa, mas não é só aquela pessoa, né? Ela vai esparramando essa transformação para as pessoas de conexão direta com elas, né? Então o efeito multiplicador é exponencial, sem dúvida. É impressionante, muito bom. Bom, e você que atua com tecnologia, uma das, você cria trilhas, soluções de aprendizagem, né? Personalizadas, você falou que de qualquer tipo de conteúdo. É isso aí. Como é que você tem percebido essas mudanças tecnológicas e como é que isso está impactando nas relações sociais, nas organizações, até para a gente falar um pouquinho do futuro do trabalho, que, aliás, qual é o futuro do trabalho, né? Isso é interessante, mas vamos tentar seguir uma linha de raciocínio aqui. Eu acho que o primeiro ponto a tecnologia é só um meio, né?
por si só. O que a gente precisa entender, e quando a gente já começa, e aí já começando a dar um spoiler das próximas, dos próximos pontos, o que nós precisamos saber e aprender é observar sinais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quais são os sinais que o macroambiente está mandando e que naturalmente vai impactar? Se você olhar hoje, qual um macro sinal, por exemplo? Vocês já viram disputa de videogame, campeonato de videogame? Já tem torcida organizada, já tem patrocínio gigantesco e lota estádio. Lota estádio pra ver a galera jogar ali no computador. E vendo, passando no telão ali. Opa, isso é uma mudança social. O jeito que as pessoas estão interagindo e o que eles estão buscando são coisas diferentes. Você olhar, você pega... O metaverso todo mundo fala de AI, mas minha opinião é que o metaverso é a principal disrupção. O que acontece, né? Entre eu vou falando, tá? E daqui a pouco a gente conecta, mas existe um gráfico que chama The Chasm, que qual que é a diferença entre as pessoas, os early adopters, as pessoas que adaptam a tecnologia antes, e a adaptação em massa? Tem um abismo aqui. O que aconteceu quando lançou o ChatGPT? O ChatGPT fechou o abismo. AI era só para empresas de tecnologia, para quem tinha muita grana ou para pessoas de tecnologia. E agora está na massa. Então, o ChatGPT, uma ferramenta, fechou. Para mim, o que falta do metaverso é isso. É alguém encontrar o abismo. Alguém fechar esse abismo entre quem conhece, quem trabalha com tecnologia, porque esse ponto, para mim, é a maior mudança social. E que você começa a observar os sinais. É você interagir numa nova realidade. É você poder ser ou criar uma identidade diferente daquela que você é. Você pode criar quem você é, mas eu posso ser uma pessoa completamente diferente. Se você olhar no mundo dos games, isso já acontece. Não é que é uma coisa que vai acontecer. Não, já acontece. E quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente tem que pensar em quê? Eles já estão no metaverso. Já faz tempo. E mesmo no metaverso, eles vão se encontrar no estádio fisicamente, com isso. efeito de massa. Exatamente. Então, já acontece. As tribos, né? Lá se relacionam. Exatamente. Quando você pensa em futuro do trabalho, não faz sentido você falar de futuro de trabalho se você não traz um jovem que está jogando pra mesa. Você tem que trazer o jovem. É ele que é o futuro do trabalho. Então, se você observar os sinais e o movimento social que está acontecendo na juventude, você consegue observar os sinais do que vai acontecer no trabalho. É nítido. É muito legal. E essa questão dos games, eu adoro, sou apaixonado pelo movimento olímpico, né? Uhum. E existe um preconceito no movimento olímpico que fala assim, né, o esportes não é esporte, né? Então tem uma discussão se algum dia o movimento olímpico tradicional vai trazer alguma disputa de esporte eletrônico. Mas o que eu enxergo é assim, se eles não fizerem, o esportes vai fazer e vai passar por cima, vai ser um mercado maior do que o movimento olímpico já centenário que a gente tem hoje. Verdade, não tinha olhado por esse prisma não, bem interessante. Então, você tem olhado para como os jovens hoje estão interagindo entre si com tecnologia e isso está impactando e como vai se desenrolar, se desdobrar. É isso aí, sem dúvida. Agora, como é que você imagina, não sei se você tem alguma visão sobre isso, curioso, né? Você falou, eu fiquei imaginando a cena do estádio, tanto que tem um colega meu, que foi meu colega de escola, que é um dos referência aí nesse mercado, tem milhões de seguidores, às vezes faz umas lives lá com milhares de pessoas para mostrar jogando e contando a história dele. E como é que você imagina essas pessoas trabalhando daqui a 10 anos? Essa é a pergunta de 1 milhão. Você, no final das contas, eu acho que como... É 1 milhão ou 1 trilhão, né? 1 milhão de bitcoins que vai ser. Boa. Eu acho que no final das contas, a gente, como empresa, o nosso papel é criar esse ambiente para receber. E quando a gente começar a receber, a gente vai saber como as interações vão acontecer. Não tem resposta para como vai ser. A única coisa é que o modelo atual não serve mais. Como empresa, como organização, como área de recursos humanos, como empresários, o que a gente precisa entender é observa o sinal e tá bom. Não adianta, eu tenho que montar uma estrutura que permita que essas pessoas queiram estar com você. E aí,
aí a interação social em si se constrói. Testar fazendo, né? É isso. Ir testando e construindo. Não tem e resposta aprender. certa. Errou, erra rápido É e isso muda. aí. E com essas transformações, né, tecnológicas, tendo cada vez mais acesso, como é que você percebe os efeitos dessa tecnologia nas comunicações, nas interações? Porque é um desafio você conseguir gerar conexão, aproximação, quando você tem times à distância e a geração mais antiga tem dificuldade, de mais idade, né? Tem dificuldade em entender como essa nova geração se relaciona. Daqui a pouco eu olho lá o meu afilhado, ele está conversando com gente de outro lugar do mundo, num outro idioma, e jogando e conversando, e daqui a pouco tem amizade, se relaciona, e pode ser que daqui a um tempo conheça pessoalmente. Eu acho que tem dois pontos que a gente pode observar. Que é o primeiro ponto mais simples é não colocar... A gente não precisa substituir. Interação online nunca vai ser interação presencial. Nenhuma coisa ou outra. Então, a gente precisa criar formas de interagir online, mas também formas de interagir presencial. Então, exemplo, a empresa gigantesca que optou por fazer home office, todo mundo em casa. Tá bom. Não vai ter escritório, mas não vou ter escritório. Mas uma vez no mês, aluga bares em lugares diferentes das pessoas, da empresa que se reúnem ali, trocam uma ideia tal, e etc, compartilham alguma coisa. Então, tem formas de você, mesmo 100% remoto, ter interação presencial. Então, uma coisa não substitui a outra. Eu acho que outro ponto que você trouxe, Carlos, importante, que é, a antiga geração que não se entende a tecnologia, etc. Eu acho que tem uma percepção do que eu trouxe. A gente está construindo o futuro com base no quê? E eu sempre digo o seguinte: qual que é o nosso maior desafio como líder de pessoas, ou líder de negócio, ou líder de área? O nosso maior desafio é querer clone. É eu querer que a pessoa interaja do jeito que eu quero que você interaja. É eu querer que as outras pessoas entrem na minha realidade. Aí está a grande chave. Se eu quero construir algo para alguém, eu tenho que entender a realidade da pessoa. Então não adianta eu querer, é óbvio, é difícil, ainda mais para a geração mais antiga, é difícil você, mas não era assim, como é que eu vou fazer? Tá bom, mas interage com as pessoas. Entende como elas estão pensando. O que elas entendem de comunicação, de reconhecimento, Tem que entender. Não adianta eu ficar sentado na minha cadeira falando que a geração nova é uma geração descompromissada, que não se comunica direito. Não. Preciso ir lá e entender. Preciso conversar com essas pessoas. Para saber se elas são realmente... Não, claro que não. Não podemos fazer isso. Então essa é a minha... Tomem cuidado com os clones. E essa coisa de observar os sinais, né? Olhar o sinal... acompanhar esse sinal, e quando você começa a identificar esse sinal, se ele estiver mais longe de você, melhor. É isso aí. Se a gente começa a perceber o sinal e ele já está muito perto da gente, é sinal que a gente demorou para perceber esse sinal e vai tomar uma ação mais reativa, né? Sem dúvida. Que aí a gente vai ter menos controle do processo. Essa história de não olhar só para um clone, mas eu me conectar com outro, tem tudo a ver com diversidade, com inclusão, e como que você tem percebido isso no processo que envolve muita tecnologia e, ao mesmo tempo, tem que entender, né, como o outro funciona, lidar com essa inclusão, que é a inclusão digital, inclusive, né? Eu acho que esse é um tema complexo. Esse tema é tão complexo quanto proteção de dados. São dois temas que a gente não tem resposta. Porque você entrar no metaverso, você vai ver. Tem alguns reviews que dizem que mulheres foram assediadas, que houve preconceito e etc. No metaverso. Da mesma forma que tem no presencial. Concorda comigo? A gente tá vendo o caso do Vini Júnior aí, o quanto que isso explodiu de racismo. Então eu acho que não é a tecnologia. É o ser humano. Se a pessoa não é inclusiva, se a pessoa é preconceituosa de natureza, a tecnologia, no final das contas, talvez só amplifique. Só potencialize. Entendeu? Mas é a pessoa, não é a tecnologia. É a pessoa que... É que nem o dinheiro, o recurso, ele potencializa. É isso aí. A pessoa que, né,
tem mais recurso, ela ganha mais poder. E Sim. o poder potencializa Sem dúvida. aquilo que Qual a que é pessoa o, tem. qual que é o segredo quando a gente fala de tecnologia? Não segredo, né? Porque ninguém sabe nada. Não. Tá todo mundo aprendendo, então não tem um segredo exclusivo. vai. Um dos. Um desafio. Uma prática. Quando a gente fala de AI, por exemplo. AI é todo mundo... AI vem... tá cheio de viés. Você pergunta uma coisa, se você fizer uma pergunta lá pro AI, quem são, qual é o modelo de CEO, de não sei o que, vai ver só figura, maioria masculina, tanana, porque tem um viés de quem colocou o dado lá. E aí, o que a gente costuma dizer? Como que a gente combate isso? A gente não combate tentando mudar o que já foi feito. A gente combate produzindo algo mais diverso. Qual é a base da AI? Dado. Por que a AI está sugerindo coisas que não contêm diversidade, por exemplo? Porque é um dado. Porque é um dado histórico. Quem são as pessoas diversas que estão produzindo dado para a AI pegar? A gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que produzir dado, que no momento que a gente jogar lá no ChatGPT alguma pergunta, ele vai ter mais dados de pessoas diferentes, de realidades diferentes, para poder dar uma sugestão mais inclusiva. Então, essa é a nossa percepção quando a gente fala disso. E Bruno, você trabalha com desenho de soluções de aprendizagem, que não é desenvolver só um objeto ou outro, é pensar na inteligência desse processo. E você já vem trabalhando há quase 13 anos com isso, né? O que mudou de como estava para como é hoje você desenhar uma solução de aprendizagem? O que você considera? Porque tem muita gente que está nos assistindo aqui e que precisa entender como é que funciona isso, seja para contratar uma empresa como você, ou seja, para implementar. Conta um pouco para a gente. Boa, eu acho que a gente se posicionou ao longo dos anos, obviamente são 13 anos, fazendo coisas diferentes, ajustando os... Como é a vida maravilhosa do empreendedor, né? Então você vai ajustando. Mas a gente se posicionou num lugar antes, e foi uma decisão antes de ter ChatGPT, mas observando sinais. A gente vê há quantos anos a gente está junto na ATD, por exemplo. Eu participo do SXSW, eu vou na ATDTK, e um dos papéis um dos chapéus que eu uso é observador de sinais. O que está acontecendo? O que as pessoas estão falando sempre? E AI não é de agora, já tem muito tempo isso. De novo, o ChatGPT só fechou o gap. Então a gente se posicionou, falou, isso daqui vai pegar, com certeza vai pegar. Onde que a gente tem que se posicionar? No subjetivo, na intuição. Então a gente se posicionou como empresa de experiência de aprendizagem. O nosso foco principal é conectar os pontos. Então vou entender quem é o público, vou entender quem é o desafio, e aí eu vou sugerir uma trilha online de acordo com aquele conteúdo. Usando qualquer tecnologia. A gente entregou, por exemplo, uma trilha para a Natura para 600 pessoas no microlearning via WhatsApp. Porque era característica do público e foi um sucesso. Então, a gente se especializou aí. Onde até agora não tem uma AI para sugerir. Vai ter? Vai ter. E a gente vai observar os sinais e se posicionar onde a AI não vai... E aí pensar, de novo, não tem uma resposta certa. Mas hoje, então, foi aqui que a gente se posicionou. Nesse processo de conectar os pontos. E a gente usa AI hoje. Hoje tem AI para tudo. Você pega lá, faz um... E eu gosto de entregar mesmo, porque tá aí, tá disponível. A gente se posicionou num lugar que... Não é, a AI não vai pegar neste momento. Então, hoje como você faz? Quero fazer um treinamento técnico. Tem um PPT lá. Ou não tem conteúdo nenhum. O que a gente faz? Grava um áudio. Pede pro técnico que opera a máquina gravar um áudio. A gente pega esse áudio, sobe numa AI. Essa AI escreve o roteiro. A gente pega esse roteiro, sobe num outro app de AI. O AI grava um vídeo com um avatar humano. Isso aí. Tá pronto. Tá pronto. Então é saber usar a tecnologia e conectar os pontos. Então, cada vez mais o profissional não tem que ser só um especialista em uma ferramenta, ele tem que saber usar isso. Sem dúvida. Conectando ao contexto. E ter o pensamento crítico para validar, para entender, para acrescentar. Exatamente. Né? Eu vi na TD eu estava conversando com o Carlos hoje também sobre isso, de um conceito que, em vez de falar de inteligência artificial, AI,
né? Falar de inteligência ampliada, né? Que é o humano usando a inteligência, se apropriando disso, que é uma forma de tirar vantagem e permanecermos relevantes, né? O humano continuar sendo relevante, porque né? Então, usar o recurso da tecnologia como um superpoder. Porque não é inteligência emocional, é inteligência relacional, é o que? Inteligência artificial, na verdade, é inteligência humana ampliada, né? Ampliada. O que você... a Microsoft tá lançando o quê? Copilot. É isso aí. É um copiloto, não é o piloto. Mas ele é um copiloto. Então, se a gente enxergar a tecnologia como um copiloto das nossas vidas e melhorar a produção, isso é ilimitado. Tem pessoas que estão assistindo agora, né? Logo após a gente publicar esse episódio e talvez nem saibam que é o Copilot, mas pode ser que esteja assistindo daqui 2, 3 anos, isso já faça parte do dia a dia. E o que é o Copilot? Fala aí para quem não sabe. O Copilot é o... Eu não vejo a hora de sair, quase já tá em teste, já tá funcionando. Você já tá usando? Tô, um pouquinho, algumas coisas tá disponível. No pacote Office? Eu uso mais Google, então vou ter que agora mudar tudo para Microsoft. Que vai ser uma virada de chave sem também, dúvida. Porque a Microsoft estava perdendo espaço pro Google nesse sentido. Mas o Google lançou algumas coisas que eu vi lá também para estar junto. Não, mas o Copilot você integra tudo, né? Então, para quem não sabe, é o sistema de AI da Microsoft e que ele não serve só para pesquisar. É um copiloto mesmo. Então, você está fazendo a apresentação, Copilot, me ajuda aí, faz a apresentação de 10 slides com base nesse material aqui. Vem a apresentação slide. Preciso que você analise os indicadores para ver onde é que tem gap. É isso Se aí. tem números... Pega essa planilha aqui, tal, qual foi o produto, imagina aquelas planilhas gigantescas. Qual foi o produto mais vendido? Mais vendido, qual foi o mais rentável no trimestre. Aonde teve gargalo de venda. É isso aí. Tal. Então, é um copiloto. Me prepara para reunião, o que eu preciso saber para reunião, para a próxima reunião, já mando um invite para essas pessoas. É um copiloto. É maravilhoso. Eu fico um pouco agitado, né, quando eu falo essas coisas. Eu sei. E tem gente que ainda nem percebeu isso acontecendo, né? Exatamente. E foi uma outra coisa que eu captei na TD esse ano, que é do gap, que um dos principais gaps de desenvolvimento que eles estão vendo, não só para o profissional de T&D, mas para os profissionais de forma geral, é capacitação tecnológica. Capacitação em tecnologia, em utilizar os recursos tecnológicos como forma de amplificar seu alcance. Né? Isso tem uma habilidade, né, que chama literacia digital. É isso aí. Então... Fala mais aí, literacia digital. Como profissionais de RH, de treinamento, é observar os sinais e tomar ação. Não quer dizer que o profissional de RH ou de treinamento vai programar. Não é isso. Mas não dá para correr mais. Então, quem está ouvindo e não tem um curso, nem que seja de prateleira, de literacia digital, já tá perdendo. Que é você realmente, você se perguntar, para que eu vou utilizar essa tecnologia? Não é um curso de programação, é um curso de você entender quais são as tecnologias disponíveis e por que usá-las. E como você questiona, faz sentido, não faz? E como que é o processo de implantação. Então... é muito legal. A gente, inclusive, tem esse curso. É mesmo? Que legal. É um curso de... É um curso de prateleira que dá só para plugar no qualquer LMS. É um curso que é via e-learning? É um SCORM e um e-learning. Que a gente... Legal. Que traz a consciência das tecnologias. Agora, quando você olha para tanta novidade que você não domina, e aí tem gente que você conversa que começa a ficar com medo. E aí o medo, se a pessoa não tem muita inteligência emocional, o medo nos protege, mas pode nos travar. E aí começa a ter a pressão emocional, pressão, né, de ganho de performance, porque agora você precisa entregar mais, porque tem a tecnologia, enquanto outros falam, não, agora você pode trabalhar um pouco menos, porque você entrega a mesma coisa, com um custo menor. Enfim, cada um tem um jeito de olhar para isso. E aí a gente sabe que isso impacta na saúde mental, no bem-estar dos colaboradores, tem gente que tem no burnout. Como é que você enxerga essas questões sobre essa ótica? Você trouxe um ponto muito bom. E eu costumo dizer alguns pontos assim. Por que as pessoas estão com medo? Tem alguns cenários. Estão com medo porque a pessoa não é movida a desafio, é uma pessoa que gosta de estabilidade, então ela, mais uma mudança e etc. Esse é um ponto. Mas tem um ponto que eu acho que é uma boa parte, é que as pessoas estavam escondidas onde? Onde que as pessoas... eu tenho estabilidade.
não era na função, era na quantidade de coisa que estava com aquela pessoa. Então eu me escondia atrás. A gente ouve algumas vezes: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo. É muita coisa para fazer, eu não dou conta. Eu E a pessoa vai defender a posição dela. Exato, porque é uma pessoa insubstituível. Ela tem tanta coisa para fazer que se mandar embora já era, a empresa quebrou. Assim, bem, Mas tá? é isso. Bem exagerado. Hoje, com a tecnologia, isso já não é. A informação já não tá mais só com uma pessoa. Não é só uma pessoa que sabe fazer uma coisa. Então isso gera, é óbvio que gera um medo, que a pessoa se escondeu a vida toda atrás de um monte de tarefa e agora tem um tarefeiro. Atividade repetitiva. Agora tem um tarefeiro chamado ChatGPT ou Copilot para fazer isso. Cadê a relevância da pessoa? Então, aí eu acho que esse é um ponto E importante. abre um espaço vazio aí. Fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? É assim. Então, eu acho que esse é o principal ponto. E isso tem gerado um desgaste emocional nas pessoas. Por quê? Porque pararam lá no tempo atrás de um monte de tarefa. Então, agora elas precisam correr atrás para serem resolvedoras de problemas, né? Porque é para isso que nós... Tem aquela que tem consciência e tem aquela que nem imagina, que é por isso. Exato. É engraçado, o primeiro contato que eu tive com o ChatGPT foi bem no começo. A hora que saiu, eu vi um post, falei assim, cara, eu tinha lido e a hora que eu vi funcionando, eu falei assim, gente, que maluco. E comecei a mergulhar. Aí em casa, minhas filhas, minhas esposas, elas não viram, minhas esposas não, né? Filhas e minha esposa, né, pra ficar claro. Mas... eu falava tanto, eu falava assim, putz, o que tem nesse ChatGPT? É um task do Google. Eu falei assim, não, você faz tudo. Ele te dá umas respostas não buscando artigos, ele fala como uma pessoa. E elas não perceberam o impacto e ficavam me provocando. Pô, para de falar disso, não tem nada. Até que começou a exponencializar, todo mundo utilizando e falando disso, e as aplicações surgiram. Eu falei assim, nossa, é muito legal isso. Aí minhas filhas... Eu tô usando, já vai fazer quase 6 meses, né? É isso aí. E a gente começou a falar logo na sequência, né? Sobre Exatamente. isso e tal. E a gente até fez um workshop, foi em fevereiro, né? Que a gente Foi em fevereiro que a gente fez Foi em fevereiro, né? A gente tá em junho agora, né? Eu sei que aqui é atemporal, mas a gente tá em junho de 2023, né? Uau, Daqui 10 anos assistindo a gente aqui atrás, pensa. E ontem eu fui visitar minha mãe. Ela tirou lá um machucadinho que ela tinha lá na perna e tal, e o médico falou que era determinada doença e tal, e aí eu falei, mãe, deixa eu entender o que é isso. Aí eu abri o ChatGPT e comecei a colocar lá, perguntar o que era e se dava alguma dica. Aí eu falei, inclusive você pode fazer um roteiro de viagem. Essa eu gostei. Pra onde? Aí eu falei, vamos testar. Minha família é de Portugal, né? Sou descendente de português. Eu falei, então vamos perguntar lá. Quero fazer um roteiro na Serra da Estrela, que é uma região do norte de Portugal que a gente conhece. E eu queria um roteiro de 5 dias. Que eu quero aproveitar bem o lugar. Aí ele começou a falar o roteiro, eu falei, mãe, tá saindo aqui. E aí eu fui fazendo umas brincadeiras, ela falou, nossa, mas como assim? Caramba, aí deu um desespero nela. Depois de uns 25 minutos, meu pai negou, nem quis olhar. Falei, não, isso daí eu fui, pai, dá uma olhada. Isso é bruxaria, aqui. né? E tal. E eu ainda perguntei qual restaurante ele recomendava. E aí ela ficou impressionada. Ela falou, eu quero baixar isso, que eu quero brincar com isso. Aí falou, inclusive, você pode até pedir, vamos fazer um teste aqui. Você brigou com o marido, aí eu fiz uma brincadeira. Falou, acabei de brigar com meu marido, por isso e isso. Me dá uma dica, como eu posso? Eu falei, ele pode ser até seu terapeuta, eu brinquei. Aí ela ouviu, falou, nossa, não brinca. Então, assim, tem gente que ainda nem olhou pra isso. E, de novo, volto pro começo. Isso muda a estrutura social completamente. Quais as principais mudanças que você percebe? Assim? Você ia falar alguma coisa, fala aí. Não, exatamente, porque as pessoas não conseguem ver o impacto imediato que isso vai ter. Porque às vezes ele nem é tão imediato, né? Quem está mais sincronizado e situado nos sinais que vem por aí, você consegue ver o impacto dessa tecnologia se desenvolvendo num curto prazo. Sim. Né? Então quem não se conecta demora para perceber isso e acaba recebendo a consequência desses sinais. Sem dúvida. Que você... Eu falei do impacto, né? Sim. Porque eu vejo que com isso, a sensação que eu tenho, nós que atuamos com educação, há um tempo atrás, tinha conteúdo que eu levava para compartilhar com alguém e essa pessoa falava, nossa, era novo. Nós mesmos tivemos a sensação, não sei você indo lá para atender,
E o Igor pode falar melhor porque ele vai muito, mas ele falou, pô, antigamente eu ia lá pra fora ter acesso ao que estava acontecendo no mundo e eu via muita novidade. Hoje já não é mais tanto assim. Não sei se você tem a mesma percepção. Porque o acesso está democratizado. E aí, como ele está democratizado, né, vai ficando cada vez mais fácil, isso gera uma disrupção em vários mercados. Sem dúvida. Então, isso é uma das percepções que eu tenho. E aí você acaba tendo que se reinventar do ponto de vista, né, de desenvolver novas habilidades, usar isso ao seu favor. Eu sempre tento trazer a perspectiva de quem tá lá na base para nós. Vou dar um exemplo. A gente tá falando aqui de jovem aprendiz, de estagiário, mas eu vou um pouquinho mais à frente. Meu filho vai fazer 4 anos. Sua filha mais nova tem quanto tempo? 8. 8. Você tem filhos? Tem uma de 5 e uma de 2. Tá, eu vou fazer a pergunta. Qual a culpa que elas têm de nascer em um mundo que já tem ChatGPT? Nenhum. Como que a gente tá falando de agora, estagiário e aprendiz, mas eles são a nova geração do futuro. Então estamos pensando na perpetuidade do negócio. Minha filha E de aí? 5 tá conversando com a Alexa e a pequenininha já Então. começa a tentar, nem fala direito e já tá pedindo música pra Alexa pra dançar. Exatamente, mas você entende que muda, a perspectiva aqui é muda. E eles não têm culpa. Não tem culpa de nascer num lugar que já tem YouTube, Google, ChatGPT e tudo, que ele vai ter um copiloto. Então ele vai... E socialmente, dizem que essa nova geração é a geração dos preguiçosos. Não necessariamente. A gente vai ter que aprender a fazer outras coisas. Minha mãe me perguntou ontem, ela falou assim, pô, e com tudo isso, o que vai ser a profissão das suas filhas? O que elas mais vão ter que desenvolver? Aí eu juro, eu parei, fiquei pensando... Aí eu falei, a principal capacidade que elas vão ter que ter, na minha visão, é a capacidade de aprender sempre. Isso aí. Porque o que vai ser daqui 10 anos, É isso aí. daqui 20, eu não tenho a mínima ideia. E não vou sofrer com isso. É isso. E se a gente não desenvolver essa capacidade de aprender sempre, essa é a única coisa que vai salvar a gente. A capacidade de aprender o tempo todo para poder entender as conexões do que está acontecendo no momento. Se a gente não estiver se reinventando sempre, E tomar muito cuidado. o mundo vai ficar mais impossível de entender. Sem dúvida, e toma cuidado, porque gera o FOMO, né? Aí, agora eu quero fazer. E uma vez eu ouvi uma palestra do Sandro Magaldi, que ele falou desse processo de aprendizagem, que ele falou, dar cadência com frequência gera consistência. Então, quando a gente ouve aqui e fala, putz, isso é muita novidade, eu vou ter que correr. Não, calma. Vai continuar mudando, não tem jeito. Não é fazer muito intensamente. Isso, não é fazer muito. Como que é cadência? Cadência com frequência gera Frequência consistência. gera consistência. Muito legal. Então, coloca lá na agenda. Tem um... Depois eu vou deixar nos comentários aí 2 sites referência. Um é o Observador de Sinais. Então, é um site que todas as novas tecnologias, as novas startups estão nesse site. Então, o que você tem que ter? Constantemente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o hábito de olhar quais são as novas empresas que estão lá. São empresas de tecnologia. Então, ele lista lá quais são as últimas empresas desse mês que saíram e para que elas servem, o que elas fazem. Se você souber o problema que você precisa resolver, você tá lá, você tem a conexão exata. Tem a vanguarda das novas Tá lá. alternativas. E o outro é um subscription de uma newsletter só de ferramenta de AI. Então, toda semana você recebe quais são as novas ferramentas de AI que lançaram. Quantas ferramentas novas têm saído? No mínimo, por semana, 10. No mínimo, 10 por semana. E a gente está falando de uma que tá, né, mais Isso, mais forte aí, né, que é o ChatGPT, mas você está falando que saem pelo menos 10 por semana. 10 por E semana. acelerou isso. E vai E continuar. vai continuar acelerando. Então, porque qual que é o principal... Então, eu vou deixar no comentário, tá? Tá Os dois sites para você. Então, eu acho que esse processo de aprendizagem e essa nossa mentalidade de crescimento é o que vai fazer o diferencial, que é o famoso growth mindset, né? Mentalidade de crescimento, de resolver problema. Eu acho que aqui é o nosso diferencial. Por quê? Porque isso vai gerar outros problemas. E a nossa capacidade de gerar esses problemas é que não vai de resolver esses problemas que vai nos diferenciar. Na minha percepção é isso. Exatamente, porque teve até uma das palestras que falou exatamente disso na TD, que era
criar o hábito de estudar as tendências, não as tendências que estão aqui no nosso negócio, e sim o que está fora e o que pode impactar. Não é nem pensar os problemas que eu tenho que essas Porque a disrupção geralmente vem de outro mercado. Vem de outro mercado, exatamente. É olhar o que está fora e, com base nessas tecnologias, quais problemas eu posso ajudar a resolver com o que eu tenho. Porque a gente vai... Aí sim a gente consegue ser atraído pelo futuro e não ser empurrado ou jogado para esse futuro. Né? É uma questão de ação e reação. É isso aí. Você tá com uma mentalidade, né? E tá buscando beber na fonte que é você entrar em alguns... Seja um portal, seja participar de eventos, né? Você tá rodando aí o mundo para ver o que tem de tendência. E pode ser que muita gente que está nos assistindo aqui fala, puxa, isso daí está muito distante para mim, porque eu ainda estou aqui nas atividades operacionais e tal. Que dica que você daria para essas pessoas? Vou dar uma dica matadora. Eu nasci na favela. E olha o que eu tô falando aqui. Entendeu? Dá para fazer. Independente se você tá com um monte de coisa, se essa não é a sua área de atuação, você trabalha com pessoas, você não é exato, você não é tecnologia, dá para fazer. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Se eu sair daquela realidade e aprendi isso, e trabalho com isso hoje, qualquer um consegue. 3 dicas pro Bruno lá, mais novo, com a sua experiência de hoje. O que você diria para ele fazer? Poxa, essa é duro, hein? Porque eu acho que o Bruno de hoje é um reflexo do Bruno do passado. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, talvez eu não teria essa amplitude de experiência, mas com certeza eu falaria para eu não conhecer tantas coisas que eu conheci, porque eu vi amigos que foram e não voltaram mais. Então eu caminhei numa linha muito tênue e eu tive sorte. Eu não atribuo a sorte, eu atribuo o cara lá de cima que me escolheu me tirou de lá. Mas era uma linha muito tênue. Então, cuidado com o extremo. Eu ia falar pro Bruno, não ande tanto no extremo, porque... Cuidado com as tentações, né? Não ande no extremo, não ande nessa linha tão tênue, porque você pode cair pra direita, mas você pode cair pra esquerda também, e assim sucessivamente. Então, é complexo. Mas eu acho que esse é o principal ponto, tomar cuidado. O que eu falaria pra mim, toma cuidado com os extremos, Bruno, porque... E pra gente caminhar pro nosso fechamento, que o papo tá incrível, o que você do futuro diria pra você fazer hoje? Puxa, velho. Essa não tava no roteiro. Não tava, eu vou perguntar pro chat de PT amanhã. Mas, não sei. Eu não sei. Eu acho que o que eu tô fazendo hoje, eu tô não confortável, mas eu acho que o principal ponto é que eu estou constantemente incomodado. E isso me gera essas conexões e esse motivo de ir para evento e fazer para... Pô, a gente tem uma operação lá no Vale que a gente, junto com me tornei sócio dessa operação e a gente atendeu o FIFA na Copa do Mundo do Catar e o que a gente entregou atingiu quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Que legal. Então, foi uma experiência incrível. E isso abre portas. Então, pô, essa coisa de eu quero me conectar com novas culturas. Então, hoje a gente contrata gente do mundo todo, aprende, é um desafio. Às vezes dá problema no idioma lá que você não entende. É maravilhoso. Então, eu acho que esse anseio de aprender, não aprender um conteúdo, mas ter experiências... E se jogar, né? Ir lá e falar, deixa eu experimentar, né? Isso, eu acho que isso me mostra que eu tô num caminho. Talvez daqui a pouco esse caminho vai mudar. E com certeza mude, mas é isso. E o momento toma e devolve agora, que eu vou falar uma palavra e você responde com outra aí. Pode ser? Boa. Ping-pong. Vamos lá. Trabalho. Maravilhoso. Futuro. Incerto. Família. Tudo. Educação. Transforma. Transformação. De vida. Desafio. Combustível. Medo. Faz parte. Recado final. Como é que as pessoas te encontram? Fala mais uma vez aí. Recado final. Vai pra cima. Não tem medo. Eu sei que gera, mas vai pra cima. O jeito de aprender é fazendo. Então, vai pra cima, utiliza o que tem. Acesse essas 2 páginas aí que eu vou deixar no comentário e vai pra cima. Coloca na agenda como uma atividade, como uma tarefa que você precisa fazer
e só segue. As pessoas me encontram LinkedIn, Instagram, Bruno Meutec é Vai aparecer. todo qualquer lugar, certo? Isso aí. Beleza, Bruno. Muito bom. Sensacional, Bruno. Bom papo. A gente já teve algumas conversas sobre isso e acho que hoje a gente conseguiu sentar e desenvolver um pouco mais. Foi muito bom. Valeu. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido aí esse bate-papo. Valeu, Bruno. Valeu. Obrigado e até a próxima, Tamo né? junto. Vamos lá. Valeu. Valeu, tamo junto. Tchau. Um abraço. Valeu.